Fala galera, beleza? Professor Léo da Física mais uma vez com vocês trazendo tópicos importantes para o Enem e vestibular. Dessa vez resolvi trazer um tópico onde o pessoal fica um pouco com medo, às vezes nem lembra da matéria, que é o tópico de eletromagnetismo, conhecido como a lei de Lenz. A lei de Lenz ela vai determinar o sentido de uma corrente elétrica induzida. O que vem a ser uma corrente elétrica induzida? Bom, a maioria dos exercícios ele trabalha com uma corrente elétrica produzida por uma bateria ou por uma pilha, ou seja, um gerador de corrente contínua, onde você vai ter uma fonte energética produzindo ali energia para o movimento das cargas elétricas. Mas grandes usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, ela usa, na verdade, o fluxo magnético. Ou seja, se eu considerar que esse meu pincel seja um ímã, ele vai gerar um campo magnético ao seu redor e esse campo magnético vai conseguir produzir uma eletricidade. Como que ele vai produzir, meu Deus, uma eletricidade, um ímã? Vamos considerar que esse meu fio de carregador, ou seja, meu supermaterial didático, seria uma espira. O que é uma espira? Um enrolamento de fio. Quando eu colocar, então, esse meu ímã próximo, eu vou ter, então, linhas de campo magnético que vão entrar dentro da minha espira, assim como foi feito nesse desenho. E toda vez que você tiver um movimento relativo entre a espira e o ímã, você gera uma corrente elétrica induzida. Ou seja, você vai induzir ao movimento das cargas elétricas. Então eu posso movimentar o ímã, eu posso movimentar a minha espira, ou eu posso movimentar os dois ao mesmo tempo. O que importa é que tem que ter um movimento relativo entre o meu ímã e a minha espira. Ou seja, se os dois movimentarem para o mesmo lado, com a mesma velocidade, não há movimento da espira em relação ao ímã. Isso quer dizer que eu não vou ter uma corrente induzida. Bom, para determinar então essa minha corrente induzida, se eu considerar que esse meu ímã está em repouso, isso quer dizer que não tem corrente induzida. Mas no momento em que eu colocar o meu ímã para poder aproximar da minha espira, aí o meu campo magnético, que nós chamamos de fluxo magnético, ele irá aumentar dentro da espira. Nesse caso, você vai ter uma corrente na espira. Bom, toda corrente elétrica, ela gera um campo magnético. Isso quer dizer que eu vou ter dois campos magnéticos. Um campo magnético pelo ímã e um campo magnético pela espira. E aí, essa minha frase maluca diz que o campo magnético gerado por esta corrente, ele se opõe ao campo magnético do ímã. Então, o campo magnético da corrente, ele se opõe ao campo magnético do ímã. Então, nesse caso, eu vou ter um campo magnético que vai estar se opondo. Então, eu estou colocando o meu campo magnético de azul, representado pela espira de azul. Eu vou colocar, então, o campo magnético vermelho, gerado pelo ímã que está de vermelho. E como que nós vamos determinar, então, o sentido da corrente elétrica? Essa aula, eu vou passar, na verdade, um macete para vocês. Para determinar realmente a corrente elétrica, usa-se uma regra chamada de regra da mão direita. Depois nós vamos ver uma aula sobre corrente, sobre regra da mão direita, mas o macete que eu vou dar é o seguinte: toda vez que você tem o movimento de um ímã, ou seja, as quatro possíveis situações que está no quadro, gera uma corrente induzida. E esse macete é o seguinte: toda vez que você tem uma
a aproximação do ímã com a espira, independente da sua polaridade, ou seja, se é aproximação do norte ou aproximação do sul, nós vamos ter então uma repulsão. Como assim uma repulsão? Como eu vou ter dois campos magnéticos, um do ímã e outro da espira, quer dizer que eles se opõem. E aí eu vou ter polaridades iguais. Polaridades iguais seria norte com norte ou sul com sul. Então quer dizer que eles vão se repelir. Ou seja, no momento em que eu aproximo o meu ímã, a espira tende a sofrer uma repulsão, independente da polaridade. E no momento em que eu afasto o meu ímã, nós vamos ter uma atração. Nós vamos ter uma atração. Ou seja, no momento em que eu afasto o meu ímã, isso quer dizer que a minha espira vai tender a atrair pelo ímã. E para determinar então o sentido da corrente, o macete que eu dou é o seguinte: para que haja uma repulsão na aproximação, os polos devem ser iguais. Se eu tenho aqui em cima então o polo norte, isso quer dizer que o polo que eu vou ter da minha espira também vai ser norte. Só que eu vou colocar o meu N um pouquinho diferente. Vou colocar o meu N assim. Deixa esse N de norte quietinho. Se eu tenho uma repulsão, se está aproximando o sul, isso quer dizer que eu vou ter que ter um sul também para que haja uma repulsão. Quando eu tenho um afastamento, eu tenho uma atração. E essa atração quer dizer polos opostos. Então, se eu tenho um polo norte pelo meu ímã, quer dizer que a minha espira vai ter que ter um polo sul. E se eu tenho um afastamento do meu polo sul, quer dizer que a minha espira vai ter que ter o norte. Então, dessa maneira, colocando um N diferente, e agora que vem o macete. Vai mostrar pra gente, então, o sentido da corrente elétrica. Colocando, então, setinhas na ponta das letras, colocando setinha na ponta das letras, vai mostrar para mim, então, o sentido da minha corrente elétrica. A corrente elétrica, nesse meu caso, está rodando em sentido anti-horário. A corrente, nesse caso, está rodando no sentido horário. A corrente, nesse caso, rodando no sentido horário. E a corrente, nesse caso, girando no sentido anti-horário. Então, é só pensar. Se o ímã aproximou, repeliu. Então, os polos têm que ser iguais. Se o ímã afastou, atraiu. Então, os polos devem ser opostos. E aí você vai colocar ou o N ou o S. O N para norte, o S para sul. E aí você vai determinar, então, o sentido da corrente elétrica. E assim também caiu na prova do Enem. Vamos ler a questão. Questão 72. O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética, descoberto por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos com módulo da velocidade igual a V, induzindo uma corrente elétrica de intensidade I, como ilustrado na figura. A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira para
Então, essa questão pergunta para qual lado que vai mover o ímã e a espira. Vamos ver a minha explicação. Galera, como foi na questão, então, você tem um movimento relativo entre o ímã e a espira. Ou seja, o ímã move-se para a esquerda com a sua polaridade norte e a espira move-se para a direita. Então, nós temos um movimento relativo entre os dois, gerando uma corrente no sentido para a direita, passando pelo microamperímetro. Então, é o seguinte, o que eu tenho que fazer com o meu ímã e com a minha espira para que a corrente continue do mesmo jeito? Vamos pensar, então, pelo desenho que eu passei no início da aula. Se eu tenho um afastamento do meu ímã com a polaridade norte, então eu tenho um afastamento do meu ímã com a polaridade norte, eu tenho a corrente no sentido horário. A outra opção que eu tenho para que a corrente continue no sentido horário seria, ao invés de afastar o meu ímã, eu vou aproximar o meu ímã. E mais ainda, ao invés de eu afastar com o norte, eu vou aproximar com o sul. Então eu devo inverter a polaridade do ímã, ou seja, fazer esse ímã agora ter o sul próximo e o norte afastado. E mais ainda, inverter a velocidade desse meu ímã também. Só que, se vocês observarem, eu vou ter velocidade do ímã para a direita e velocidade da espira para a direita. Então, não vai haver movimento relativo entre os dois. Então, o que eu devo fazer? Inverter também a velocidade da minha espira. Então, eu tenho que mover a espira para a esquerda e o ímã para a direita com polaridade oposta. Letra A, então. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro essa parte do macete. Tamo junto e vamos continuar estudando. Fica a dica e até a próxima.